Pronto. Opa! Olha só, se o som estiver ruim, vocês me avisam, tá? Que eu estou usando o fone que é microfone, mas eu não, às vezes ele Uhum. tem interferência e aí a gente fala sem fone, A sabe? gente- Perfeito, a gente sabe como é. Tudo bem com você, Fabiano? Tudo e com vocês? Bem também. Eu sou o João Vitor, um dos Eu administradores do fórum. sei. E, bom, a gente te convidou exatamente porque a gente está fazendo uma maratona agora com convidados do musical. A gente também vai ter o filho do Chespirito na terça aqui com a gente. Juro, Então, é só conseguiram? convidado especial agora. É só convidado Que especial. Então, honra! pois é. Então é um prazer. Minha primeira live dentro do fórum, a segunda live do fórum, e É a agora minha com primeira você. live. É a minha primeira live, Então então. estamos juntos nessa. Pois é. Bom, primeiramente, boa noite a todo mundo Boa que já está noite, acompanhando a boa gente. noite, A gente João. está com um público legal Boa nessa noite, noite de é. sábado. E Que eu queria então legal. começar perguntando para você, nessa Hum. entrevista barra bate-papo, a gente vai improvisando também. É, por exemplo, né, ao longo da sua carreira, com certeza você ficou marcado pelo seu trabalho nas Casas Bahia, como garoto da Sim. publicidade, aquela coisa toda. Até dei uma olhada na entrevista que você deu para mim em mensagem, que foi sensacional, gostei bastante. E eu queria saber exatamente essa relação sua com a publicidade. Ela veio antes do teatro? Ela veio com o teatro? Como foi isso para você? Foi praticamente junto, tá? Eu estudava já teatro com 14 anos, e aí, vira e mexe, sempre os produtores de elenco convidavam os alunos para fazer teste, enfim. E aí, com 15 anos, eu fiz meu primeiro teste e meu primeiro comercial. O primeiro teste foi um comercial de chocolate Laca, da Lacta, que era o primeiro beijo de um garoto. E eu lembro que eu fiquei tão ansioso para esse teste, porque foi meu primeiro teste. Eu lembro que eu tive um febrão de 39 graus. Eu lembro disso, assim, lembro exatamente o que eu tinha que fazer no teste, assim. Mas meu primeiro comercial também foi com 15 anos. Foi um comercial de McDonald's, que eu fazia Já começou grande. eu fazia um funcionário do McDonald's que falava, minha primeira fala foi prontinho, 2 quarteirões com queijo. Lembro como se fosse hoje, minha primeira fala. Aí não parei mais, né? Então foi meio junto o teatro e a publicidade. Tem horas que o teatro me rouba mais, eu faço menos publicidade. Tem épocas que é o contrário, que a publicidade me rouba e eu. Mas hoje em dia estou conseguindo fazer os dois. Isso é maravilhoso, porque você ficar sem fazer teatro é como se você não estivesse trabalhando. Você pode trabalhar Uhum. horrores, né? Gravar todo dia, mas não fazer teatro parece que você não está trabalhando. Você se sente meio inútil. É muito louco isso. Então, É agora, um pouco nesse. da questão da alma, né? A alma do artista, ela precisa do palco. Eu acho que não sei se todo mundo precisa do palco. Tem atores que fazem mais televisão do que teatro. Tem né, o inverso também. Uhum. Mas eu não consigo ficar sem teatro. Assim, eu preciso da rotina, sabe? Eu preciso chegar cedo. Eu sou daquele CDF que chega 3, 4 horas antes, sabe? Tem um momento que você vai se preparando, sabe? Vai conversar, né? O, o ritual é legal, porque você chega, vai se maquiar, vai se arrumar, vai conversar com seus colegas, né? É horrível quando você encontra com teu colega de elenco só em cena. Você não viu ele antes, né? Então Não tem eu uma sou troca desses, antes. eu sou das antigas. Eu gosto desse ritual de encontrar os amigos, conversar, enfim. Da humanidade dentro da arte. Exatamente. Eu nem sei se isso é ser mais humano, mas é o jeito que eu É o seu aprendi jeito. a Uhum. trabalhar. Isso e na publicidade também. Isso acontece muito. Quando você, né, no meu caso, que eu tenho, né, você trabalha, né, para uma empresa, que você encontra praticamente os mesmos diretores, os né, figurinista,
a agência, são sempre as mesmas pessoas, você acaba criando também isso, de chegar, conversar, saber como que a pessoa tá. Eu acho isso importante para o trabalho, assim. Para mim é super importante. E Gente, se eu estiver você... falando demais, Não, tá, desculpa, acho, é tá porque ótimo. eu, se O que a gente deixar, quer é eu... ouvir. E se o Mas papo tiver chato também, se o chato também... se o papo tiver chato, vocês vão falar, ai, tá chato, muda de assunto. para mim é difícil, tá chato que eu curso publicidade. Então, o case Casas Bahia eu estudo. Então, a gente acaba falando também sobre publicidade de modo geral. E atuação. Você explodiu nos anos 2000 com a questão das Casas Bahia, com a campanha e tudo mais. Como foi para você lidar com tanta luz, tanta gente, tanto holofote em cima de você e tão jovem? Isso foi muito louco, porque eu não estava preparado, né? Quer dizer, eu já trabalhava, fazia publicidade, fazia teatro, tinha um programa na TV Cultura, que era o Turma da Cultura, depois eu fui trabalhar com a Soninha, que era da MTV, tinha um programa na TV Cultura, eu fui fazer as matérias para ela, eu e a Cíntia Raquel, que é a Biba do Castelo rá tim Sim. E então eu já, né, mas assim, eu não esperava. Então, de uma hora para outra, foi uma época que o Brasil, a economia do Brasil estava muito boa, enfim, mundial, não só no Brasil, mas no mundo, e muita gente começou a poder comprar coisas que não tinham, geladeira, fogão, enfim, né, carro. Tem muita gente que comprou a primeira, né, conseguiu ter a primeira casa própria, né, nessa época que foi 2002, enfim. Então, os comerciais começaram a bombar muito na televisão, e eu não estava esperando isso, né? Então, de uma hora para outra, o personagem de Casas Bahia era mais visto que o William Bonner. Sim. Então, isso foi muito louco. Eu não estava esperando assim. Eu que sou mais introspectivo, mais tímido, isso para mim foi legal, foi ótimo, né? Foi legal porque eu aprendi muito com a publicidade. Eu tive que aprender muito com a publicidade, com com essas campanhas. Eu ficava 20 horas no estúdio todo dia, tinha que ser rápido, muito texto para decorar, nunca usei TP, né? E 17 comerciais por dia me era exigido muito. Então aprendi muito, mas também essa coisa de repente de você ser conhecido nacionalmente me trouxe, eu fiquei mais introspectivo, porque de Então você se assustou um repente, pouco com isso tudo. não sei se foi bem um susto, mas pensar que tinha alguém me olhando porque me reconheceu daquilo ali, que não sou eu, na verdade, é um personagem, né? Uhum. As pessoas tinham muito pouca referência de quem eu sou, na verdade, né? Então, eu ficava um pouco encabulado, não é nem... E ao mesmo tempo feliz de um trabalho bem feito, de um trabalho sendo reconhecido, que isso é legal também, sabe? De gente também que me parava na rua para me cumprimentar, sendo carinhoso, ganhava muito presente. As pessoas deixavam presente nas lojas de Casas Bahia. Era muito louco isso, né? Então, tinha um lado meu muito feliz com o reconhecimento, mas um lado meu que ficava meio encabulado. Mas depois eu desenvolvi uma forma disso não fazer mais parte da... Isso já não era mais um ruído, ser reconhecido, né? De quando eu tô com... Né, saía para jantar com alguém, eu tava com aquela pessoa ali, nem sabia, meio que tinha uma... Eu meio que me blindava ali, sabe? E aprendi. E hoje acho que é mais tranquilo, né? Aprendi, mas aprendi na marra. Foi difícil. E as Mas pessoas, elas mudaram também o modo de se portar? Elas entenderam que personagem é uma coisa, TV é uma coisa e ator é outra? Ou ainda se confundem muito e... eu acho que vão confundir sempre. Eu acho que acho que vão confundir sempre. É uma coisa que eu até falei na entrevista também, mensagem, que eu acho assim, o ator, o personagem, o ator não está em cena, não tem que parecer que é o personagem. Ele tem que parecer real, ele tem que ser de verdade.
Não pode mostrar esforço, nossa, como ele interpreta, né, como ele faz bem esse personagem. Não. Eu acredito muito nessa naturalidade né? Não pode parecer que é personagem. Então, eu acho que isso também causa um. As pessoas começam a achar que você é daquele jeito mesmo, né? Que eu sou ligado no Pela verdade que você 220. passa naquele momento. É. Então, o texto não pode parecer texto. Ele tem que sair naturalmente, Fluir. sabe? Não pode mostrar o trabalho que você teve para fazer aquilo, né? Então, as É pessoas aquela questão. confundem. Mas Não, isso é faz aquela questão parte, né? cênica, né? De não parecer tão, nossa, como ele se esforçou para aquele papel, como está bem atuado. Você tem que passar a Eu não verdade. gosto de ver, eu não gosto de ver quando o ator mostra muito trabalho, porque você desliga, você Uhum. vê o ator fazendo brilhantemente bem aquele personagem, né? Você não vê um personagem ali, né? E você se desgarrou um pouco da publicidade por um período e foi para o teatro mais efetivamente ali na segunda metade da década, assim. Que trabalho você mais se orgulha? O que você fez que você se empolga mais? Que você realmente acha que assim, caramba, como foi bom ter dado essa pausa e ter ido para o teatro? Acabei de ver o Fábio da Luz aqui, que trabalhou comigo na TV Cultura. Incrível, um dos maiores produtores que eu já conheci. Maravilhoso, talentosíssimo. Imita a Márcia Goldsmith como ninguém. Ninguém imita a Márcia melhor que E ele. é Bom, difícil imitar a Márcia. não, maravilhoso. É assim, era quando você estava meio para baixo, você pedia para o Fábio, ó, tá rindo. Tá dando, não, tá fazendo coraçãozinho. Tá, coraçãozinho. Enfim, tá rindo, agora tá rindo. Voltando à pergunta. É, eu acho que todo personagem, todo personagem tem o seu grau de dificuldade, sabe? Quando um personagem é muito diferente de você, tem um grau de dificuldade que é chegar naquilo sem parecer que você chegou naquilo. Uhum. E quando ele é muito próximo de você, também tem o grau de dificuldade que ele está muito próximo de você e você se vê ali sendo exposto, né? E eu tenho um carinho por todos eles, porque acho que cada personagem me fez. Porque é muito maluco isso. Gente, se o papo tiver chato, vocês falam, tá? Mas aqui chato, que a gente muda de assunto. Mas Não, imagino. você empresta muito de você e você toma emprestado muito também do personagem, né? Então é uma é uma simbiose mesmo que acontece, sabe? Então, Bolanhos, por exemplo. O Bolanhos, a dificuldade foi que porque o Bolanhos tinha muito pouco. Já estou puxando para o Chaves, tá, gente? Não, sim. Uhum. Eu fiz o Ney Mato Grosso também no teatro, enfim. Mas acho que o Bolanhos é como, né? Se vocês quiserem, depois eu até falo. Mas o Bolanhos, a gente tem muito pouco material da pessoa física, porque na peça, no Chaves, a gente tem o Chaves e tem o encontro do Chaves com, né, dos personagens com o Bolanhos, o criador. E o Bolanhos, por ser um cara, você vai falar melhor do que eu, né, João? Você sabe muito mais do que eu sobre Bolanhos. Aham. Um cara Ou tímido, não, você estudou introspectivo, bastante. Sim. é, um, ele não gostava de aparecer, a pessoa física dele não gostava de aparecer, né? Um cara que gostava de aparecer sendo Chaves, Chapolin, Chapatin, né? E tantos outros personagens, né? Tantos outros personagens que ele fez. Sim. Como diferente dos outros, né? Por exemplo, o Seu Madruga, né? Ele era aquilo. Ele gostava, eles falam Sim. na biografia do Bolanhos, falam muito sobre isso, que ele gostava de aparecer, que ele era, a pessoa física dele era exuberante, né? E o Roberto Bolanhos não, o Roberto mais tímido, mais na dele, muito metódico, né? Sim. Gostava, o Roberto Bolanhos mais gostava de fazer? Ficar na frente da máquina dele de escrever, fazendo roteiro e ali no set de No gravação estúdio, muito, né? muito concentrado. Isso era muito próximo, sabe? E,
e também não sabia muito direito o que fazer com as mãos, né? Tinha uma... Ele chegou a se machucar, né, na mão também, isso atrapalhou Voltou, bastante. agora voltou. Voltou, Isso, sim. isso me atrapalhou porque estava muito próximo, né? Uhum. E lidar também com a exuberância dos personagens, né? Foi ali descobrir aonde essa simplicidade do Bolanhos podia brilhar no espetáculo. E aí o que aconteceu? Um dos CEOs do Grupo X-Perito, que você deve conhecer, o senhor Heriberto. O senhor Heriberto foi Uhum. assim, foi no dia que Ele vocês foi foram, não, consultor ali, né? não foi no dia que vocês Então, foram? ele foi. Eu fui em um dia, ele estava em outro. Eu só acompanhei assim bem de canto. Tava o figurinista no dia, O Fábio tava o Zé Nabatani, Henrique. E eu fiquei diretor. só ali de canto junto com a minha colega e com a Bruna maravilhosa. E eu assistindo bem de cantinho aquele ensaio. E foi ali que eu já me emocionei, o que eu não esperava, que era me emocionar no ensaio, que nem foi no Olha, espetáculo em si. eu não sei qual foi o dia mais difícil. Ah, minha sobrinha tá aqui. Eu preciso mandar um beijo para ela. Alice, beijo. Eu não sei que dia foi pior. Se foi o dia que vocês foram, de nervoso pra gente. Porque a gente sabia, quando o pessoal do Fórum Chaves vier, vai ser assim, ou eles vão amar, ou eles vão odiar, e vão falar assim, o que vocês estão fazendo aqui? Né? A plateia é mais difícil. Se foi o dia do seu Heriberto, né? O Que CEO trabalhou do com o Grupo X-Espírito X-Perito, exatamente, sobrinho do Rubem Aguirre. também. E também o dia do filho Do do Roberto Gomes homem. Fernandes. Pois é, eu não sei qual foi o dia mais difícil, ou se foi o dia que minha mãe foi, que minha mãe também é muito crítica. Então, desses quatro, eu não sei qual foi o pior dia para mim. É, mas Mas voltando, como aí foi o dia. o Heriberto me chegou e Uhum. falou assim, Fabiano, toma muito cuidado para a timidez do X-Pirito não te atrapalhar em cena. Então ali eu tive que fazer um bem bolado, sabe? Emprestar um pouco de mim, um pouco aqui, né? Pegar um pouco do Bolanhos e é Um isso. pouco Eu dos acho que eu, personagens também, né? Porque você um tem pouco algumas dos. pílulas de fala que eu Sim, acho muito também bacana. o tique. Tinha uma hora que eu pegava um pouco o tique do seu Madruga, né? E ali você Um pouco do vai Chapolin. um pouco do Chapolin, né? Então você vai um pouco do Chaves. Então, do processo de ensaio, eu assistia muito o Matheus fazendo, né? Para a gente ali ter alguma coisa que fosse meio parecida entre a gente, sabe? É uma dúvida que eu tenho em relação a como foi a seleção do elenco. Como que você se deu como X-Espírito? Como que você descobriu que estava Olha, na peça? eu acho que eu nunca contei isso, vou contar para vocês como é que foi. Uhum. Foi assim, foi exatamente há um ano atrás. Olha só, eu estava num casamento em Buenos Aires, da Bruna Tedi, minha amiga, que é amiga do diretor da peça, né, O Zé O Zé Henrique. Henrique. Uhum. E conheço o Zé, mas nunca tinha trabalhado com o Zé. A Bruna já trabalhou com o Zé milhões de vezes. Aí, no final da festa, sabe, o final do casamento, o casamento foi uma festa que durou 8 horas de festa. Eu já tava pra lá de trêbado. Nem sei se, bom, agora eu falei. Tava pra lá de trêbado. O Zé, eu já sabia que eu já sabia que tinham aberto as inscrições para o teste e eu não tinha mandado material porque eu achei que eu não me enquadrava em nenhum dos personagens. Eu não vou mandar. Não, acho Uhum. que não tem a ver comigo. Final do casamento. Bêbado, já sem voz. Aí chega o Zé para mim. Fabiana, sabe o que que é? A gente vai fazer. A gente está fazendo audição para o Chaves. Você não mandou material, né? Eu falei, não. Aí ele falou assim: você não quer fazer? Aí eu fiz assim, Lízia, mas eu acho que não tem um personagem para mim. Ele falou: não, tem sim. Tem o X-Pirito. Aí eu fiz: gente, é mesmo. Mas eu Se jamais imaginou como imaginei. Roberto. Não, eu Uhum. jamais imaginei que ia ter o Roberto Bolanhos na peça. Só que o teste era no outro dia. Então o que acontece? Eu Ressaca. voltei de ressaca de Buenos Aires para o Brasil.
sem voz, decorando o texto no voo para fazer o teste no mesmo dia. Ou seja, não dormiu, só Não, ficou pilhado com o teste. fiquei pilhado, né? E foi assim, eu fui estudando o texto no voo e meio que aquecendo a voz, um pouco que tinha me restado da voz, e fui direto pro teste. Foi assim que eu fiz o teste pro X-Perito. E aí eu lembro disso, eu lembro que no final do teste eles tinham se emocionado, porque a Fernanda Maia, A autora, roteirista. né, Uhum. roteirista, e também diretora musical, me falou assim: agora eu quero que você cante uma música, era uma outra música, ainda não era a música que o Bolanhos canta para Florinda. Uhum. Aí eu quero que você dê um conselho, se você tivesse que dar um conselho para um filho. E aí eu fiz da forma que eu achei que era, enfim, pensando já no Bolanhos, que aí eu já estava sabendo que era do Bolanhos, né, que era o teste pro Bolanhos e tal. E tentei lembrar como foi a primeira vez que eu vi Chaves na vida. Que Porque aí tem você isso, retoma a a infância minha também, a infância, adolescência. porque eu tenho 45 anos. Eu assisti Chaves assim que estreou na televisão, sem propaganda. Eu lembro disso, de um dia para o outro apareceu um programa anárquico no SBT, que era assim, um dia era Chaves, outro dia era Chapolin. No mesmo horário, eles intercalavam. Então, um dia eu vi Uhum. uma vila, sem entender nada, e no outro dia eu tinha Um super-herói todo um esquisitão. super-herói maluco, né? É, olha, depois tem um monte de pergunta aqui, gente, eu não estou Não, tem uma conseguindo pergunta do Igor citar. aqui que eu já vou Ah, até, tá. até passar, que é em relação ao laboratório para interpretar o X-Espírito. Você consegue o papel e depois tinha que estudar o X-Espírito cara limpa com pouco que tinha Então, além das com séries. muito pouco material. Então, o que aconteceu? Eu tive a, eu tive a sorte de ter o Paulo Sampaio, jornalista do UOL, que também é tipo fãzaço do Sim, X-Perito, ele, ele é parte nossa também. me emprestou uma biografia do X-Perito, Eu vi o que que não, aconteceu com a biografia. que não tem no Brasil. Ele trouxe de lá e me emprestou. E olha que louco, no primeiro dia de ensaio, eu deixei a biografia aqui no meu criado mudo. Eu vou mostrar, gente, isso aqui, eu preciso mostrar essa cena. Quando eu volto, dá para ver essa cachorra deitada na cama? Linda. Matilda comeu a biografia do X-Perito, que não tem no Brasil. Aí eu enlouquecido no primeiro dia de ensaio. Eu fiz assim, bom, gente, ou ensaio, ou essa peça vai ser muito boa, ou vai ser um desastre, né? Eu já achando que era um sinal para desistir, sei lá, fazer alguém, né? Que as pessoas são loucas por ele, porque tem Uhum. isso. X-Perito tem as viúvas do X-Perito. Eu ia ter que agradar as viúvas e viúvas do X-Perito. Eu falei assim, Também. gente, será que eu tô me enfiando tô me colocando numa fria, fazer o X-Perito, né? Aí foi isso, eu tive que só terminar essa história da biografia, porque eu Não, tive sim. que encomendar uma biografia que veio da Espanha para cá. Para presentear o Paulo Pacheco de novo. Sim, porque, gente, não, e ele falou assim, pelo amor de Deus, toma cuidado com essa biografia. Eu falei assim, enfim, é isso. Agora voltando. Então a gente tem muito pouco material do X-Perito. Então eu estudei essa biografia comida pela cachorra, né? Li do jeito que deu para ler. Eu via todo dia o X-Perito. Então todo dia Em eu espanhol via. ou dublado? Em Espanha não, via as entrevistas das poucas que se tem, que vocês também Uhum. devem estar cansados. Tem aquela que eles chegam do avião, eles sendo entrevistados no ônibus, os programas de homenagem que fizeram, mas É que aí tem já muita ele coisa dele mais idoso já, né? Então é e difícil. sim, pois é, esse foi o problema. E o X-Perito,
que eu ia fazer não era nem o idoso e nem o jovem. Para não, a gente ia fazer ele meio atemporal. É um X-Espírito que a gente imagina ali situado no final dos 70, começo de 80, aquele estilão Exatamente. dele, a gola da camisa É, para fora, bem naquela exatamente. pegada mesmo. Então, eu fui, e assim, aí eu recebia, isso foi muito legal, assim, aí eu recebia um vídeo de alguém que tinha, de uma entrevista, e me mandavam, então, mas todo dia, mesmo ele idoso, eu assistia os programas de homenagem dele, tem uns Uhum. vídeos, Teve tipo, dele com biografia também. sim, todos os programas de homenagem, assisti todos, e assisti muito também o dia que o corpo dele foi velado no ginásio, né? Ah, Naquele sim, no Estádio Azteca. Uhum. estádio Azteca, é. Falei, e aquilo para mim era, eu falei assim, era muito importante assistir aquilo porque era o carinho das pessoas, era aquilo que eu tinha que pensar quando fosse entrar em cena, do Era o carinho pico que as pessoas, emocional do fã que você é, tinha que é. absorver. Então foi isso. O meu material, meu trabalho de pesquisa foram esses vídeos, foram as biografias, as também que foram lançadas aqui no Brasil. Tinha Foi muita um pouco, foto, né? muitas fotos. Então isso foi muito legal, que eu pude me munir de foto. Então assim, quando eu chegava no camarim, eu tenho já eu tenho um Pinterest, eu tenho uma pasta que é Xpedito. E lá eu Ah, E já vira e servo. mexe, eu achava assim uma foto nova, sempre aparece uma coisa ou outra. E eu fico vendo aquilo ali, porque aquilo ali eu me alimento. E quando eu vou entrar em cena como X-Espírito, eu falo no presente porque a gente teve a temporada Pausa. É. adiada por conta do Covid, mas ela tá ali, ela vai acontecer em algum momento. Eu peço assim, X-Espírito, eu preciso te honrar. É só isso que eu penso, assim, honre esse cara, porque esse cara foi um gênio. Se a gente pegar os primeiros programas de televisão dele, o que ele fez em 67, Virou se de você colocar, Capolina, sim, aquela se coisa você colocar esse toda. programa no ar hoje, ele é atual. E com o roteiro dele, né? O roteiro dele se Sim, permite a isso. sim, o roteiro dele, o roteiro de Chaves, de Chapolin, dos outros, era tão bem escrito que o ator, para improvisar, em cima do roteiro tinha que ser muito melhor que o roteiro. E isso quase nunca acontecia, porque o roteiro era muito Acho que redondinho. um dos poucos casos é Ramon Valdez. Ramon Valdez É, tinha meio que a liberdade tinha facilidade de fazer o Roberto rir. Então isso facilitou muito. exatamente. E eles tinham eles eram muito. Tanto é, se a gente for falar um pouco de Chaves, a morte do Ramon Valdez foi um golpe certeiro em todos eles, porque o Seu Madruga era o elo de todas as tramas ali, né? É, acontece muito disso, porque, de modo geral, o Ramon se afasta um período, depois ele volta e sai de novo. E quando ele sai, nunca mais volta. Mas o texto, apesar de ainda ser excelente, perdeu muito com a ausência do Ramon, porque formava muito bem a entrega do texto. Um era escada do outro, e quando entregava para o outro, sendo escada, a piada saía, e saía muito bem. Gente, isso é uma coisa que eu preciso falar, né? É uma coisa que eu aprendi com Bolanhos. Porque se você for ver o roteiro do Chaves, o Chaves não é o protagonista, né? Mas se você for ver bem, o Roberto ele é muito, muito justo com todos os atores, com Sim. todos os personagens. Todo mundo tem tempo igual, sabe? Tem Cada um uma tem o seu generosidade. episódio para se chamar de si, né? E tem. Ah, o Rogério. Só que às vezes eu dou uma olhada, eu não consigo, tá, gente? Mas o Roberto ele é muito generoso. Uhum. Então e você vê ali, muitas vezes o Chaves é o escada. Sim. O Isso Madruga é brilha, a Chiquinha lindo. brilha, o Isso é Girafales lindo. brilha.
É lindo mesmo. E isso na peça acontecia muito. Eu odeio essa palavra escada, porque eu acho que assim, não existe o que brilha e o que é escada, porque eu acho que a gente está junto. A Não, é história por é isso que eu até contada. falei, normalmente cada hora um é o escada, É, né? Isso que eu acho bacana. a história, né, eu não, eu odeio essas posições que se coloca o que Uhum. dá a piada para o. Não, a piada é nossa. Se você conta. Ó, tem aqui, depois, gente, ó. É, tem Eu, uma você pergunta aqui que tá. eu já vou guardar aqui. A Jéssica mandou. A piada é nossa. Por mais que a plateia ri com teu texto, a piada é nossa. A gente está aí fazendo junto, né? E eu odeio essa coisa da piada. Eu gosto mais de contar a história do que a piada é uma consequência da história. Uma história bem contada, você tem a piada bem contada. Uma história mal contada, quando a piada é pela piada, fica a Ela plateia parece vai vazia. embora. Não, as pessoas vão dar risada, né? Mas a plateia vai embora, vão esquecer da peça. Vão esquecer que E assistiram, isso sabe? não acontece com Chaves no Tributo Musical, as pessoas guardam porque a história é muito boa. A Fernanda mandou muito Fernanda bem no roteiro. arrasa. Carol, E. Carol, peraí, desculpa. Carol, Não, Carol, a nossa Chiquinha, né, gente? Uma das maiores atrizes. Não é porque é minha amiga, não é porque eu adoro ela, não. Mas ela ela incorporou é três Chiquinhas. Não, e você não sabe o que é É Carol Maria Antonieta, é fazendo. Sandra Mara, é Cecília Lemes, é tudo Não, junto dentro dela. vocês não sabem o que é Carol fazendo as cangaceiras, que fazia uma velha latifundiária. Um trabalho de maquiagem incrível Não, também. não, mas é atriz. É uma das maiores Sim. atrizes que a gente tem, dedicada, é, talentosa, parceira, inteligente, séria, sabe? É um acontecimento. Carol é um acontecimento. Bom, E ela é voltando. leve também. Sempre tá com a gente aqui Pois nas redes é, sociais. Na quarta eu vou entrevistar ela aqui também. gente E a gente vai boa. falar bastante de Chiquinha também, porque, Não, nossa, ela ela é mandou bem demais, ela é demais. demais. A Carol é demais. E a Carol é o seguinte, ela não faz força. Sabe que aquilo que eu te falei? Que você não vê o ator fazendo força? É Uhum. isso, é ela, é leve, é natural. É uma das maiores atrizes que eu já vi. Mesmo assim, sei lá, eu quero ainda trabalhar muito com ela, assim. Bom, voltando para a pergunta. Não, agora foi emoção, vou falar de emoção já mesmo, que essa coisa do X-Espírito estar dentro da peça, sendo um tributo musical, não um episódio de Chaves, por exemplo, que tem um episódio, mas dentro da estrutura, é, a gente vê o X-Espírito observando suas criações, observando tudo com um olhar paternal, principalmente o Chaves em si. Qual é a sua relação emocional em relação àquela cena específica perto do final da peça, do espetáculo, em que você conversa com a criação de Chespirito? Então, olha, eu lembro, eu me emociono mesmo. Eu não sei, foi muito louco. Foi uma cena que a gente nunca ensaiou. A gente foi pro teatro sem. Acho que vocês viram essa cena. Não sei se quando vocês assistiram o ensaio já tinha essa cena. O ensaio ficou só um pouquinho depois do começo do segundo ato e foi encerrado. Eu não cheguei a ver o ensaio, só vi depois de pronto. A primeira, então, porque a primeira vez que a gente fez essa cena foi pro Heriberto. Uhum. A cena foi super truncada, eu esqueci texto, foi horrível, foi péssimo. Mas eu sabia da importância dessa cena, né? Inclusive, né, a minha função nessa peça era só fazer as pessoas chorarem, né? Eu É posso- Florinda, era, é o era o encontro. estraga pra, era, quer dizer, não sei se eu conseguia, mas era o estraga prazer. Ah, Não brinca. consegue. Mas eu lembro assim, a gente chegando no teatro, eu, Matheus, a gente não tinha passado essa cena ainda, só pro Heriberto. Eu falei assim, Matheus, vamos meio que passar só pra gente, só pra gente não se esbarrar em cena. Depois a gente vê, o Zé vai dirigir, mas a gente, bom, então tá. Eu
Eu venho para cá, você vem para lá, e eu subo, eu desço, eu pego aqui, eu faço assim, beleza. Eu saio do barril, vou para frente. O que a gente combinou, a gente fez no espetáculo. Não mudou nada. Aí vai fazer a cena. Aí, de repente, Eu eu me sei. deparo, eu não sei, ó, eu não sei dizer. Eu me deparo com a criação, tem milhões de. De significados ali. Você É muita tem, coisa junta. você tem o criador e a criatura, você tem o filho, o pai, você tem uma reflexão do Da que a gente está vendo sociedade, do agora, pois é, abandono. do abandono, você se, você se vê criança. Então, assim, eu não sei. Assim, e eu acho assim, eu não tento racionalizar. E acho que nem o Matheus também. Então, era isso, assim. E tinham dias que eram mais. Tem dia que era difícil de fazer. E não A voz é. embargava. Desafinar. Vixe, bom, nota na trave era quase sempre. A gente às vezes acertava. Claro, tiveram espetáculos, sei lá, a gente fez quase 100 espetáculos. Tiveram espetáculos um pouco mais técnicos mas foram poucos assim, sabe? E chegou uma hora que eu precisei ser mais técnico, porque nos primeiros eu tinha que tomar cuidado para não errar texto. Eu não sei o que vinha, assim, sabe? Era. E bonito você ver o criador e a criatura, né? Enfim, quem assistiu sabe, né? Sensibilidade, É. E coração, é o tudo seguinte, outra junto. coisa também. Fora o Matheus, a genialidade do Matheus. Que é isso? Sim. Ele não É deixou de ser o um, Chaves ali. é um demônio. E acho que é isso. E acho que tem uma coisa que eu fiz um curso com a Denise Fraga, isso um pouquinho antes de fazer o Chaves. A Denise falou uma coisa assim, que ela queria lembrar dos espetáculos que ela fez pelo olhar do outro ator. Você grava o olhar do outro ator ali em cena. Então você lembra, nossa, eu fiz Chaves porque eu lembro daquela cena do olhar do Matheus. Uhum. E esse olhar do Matheus, do Chaves, é muito forte para mim. Então, muitas vezes, a emoção vinha desse olhar. Cara, é olho no olho. Teatro é isso. Quer dizer, televisão também. Mas o teatro propicia mais isso, que, cara, é o olho no olho. Não tem mais nada. Não tem. O jogo vai. Tanto o jogo vai que eu lembro que quando eu assisti, é incrível que o fã é chato normalmente. O fã, A de vez em gente quando ele é chato sabe que porque ele é você. exigente. O fã é exigente. Então, quando eu comecei a assistir, o próprio Peraí, ensaio mesmo no meu começo, celular vai acabar a bateria. Pronto, agora liguei. quando eu comecei a assistir o ensaio aquela vez, isso acho que 2 semanas antes de vocês estrearem mesmo, vocês ainda iam fazer o ensaio no SBT, e eu me arrepiei com coisas sutis. Quando você tá com os palhaços, com o Benjamin, com o Vladimir e tudo mais, naquele clima do céu dos palhaços, eu fiquei assim. Primeiro que eu me surpreendi pelo texto, porque eu não imaginava como poderia sair algo tão bom, trazendo para a realidade brasileira, trazendo para o coração brasileiro, algo que no final das contas a gente considera como brasileiro, porque Chaves hoje é brasileiro, Chapolin é brasileiro, Sim. a cultura se misturou tanto que a gente pegou pra gente. E quando você fala tão direto,
Chespirito. Aí os caras, Chespirito. Aí, nesse momento eu penso assim, caramba, não tem mais, não tem fonte que me faça reclamar de algo, criticar algo, porque naquele momento eu falei assim, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles compraram dele, eles compraram o nome do cara, eles compraram quem ele é. Aí a gente assiste, se emociona. Eu comecei arrepiado e quando eu fui assistir eu terminei chorando. Porque é um trabalho que é irretocável de roteiro. Você não tem o que trocar, o que polir mais do que está polido, porque o elenco se entregou tanto, mas tanto, que é 2 horas e meia em média de musical. Se fossem 3, 4, o clima seria o mesmo, porque vocês se entregam no auge, sempre. Olha, quando começava aquela música, né? Foi numa manhã de De domingo. Ali domingo. já, Uhum. ali eu já tava emocionado. E eu me emocionava. Eu acho que Chaves é uma coisa, o segredo da peça é uma peça muito amorosa. E a gente está vivendo um momento que a gente não tem visto isso nas redes sociais, né? Enfim, não vou nem entrar aqui nesse mérito, É tanta mas briga, é tanta bruxa. e o Chaves é uma peça muito amorosa, né? Uhum. Então lembrei disso. E outra coisa, eu me emocionava de ver o talento desses palhaços, né? Dos meus companheiros de cena. Cada um com seu brilho, com de fato, né? Porque o X-Espírito, quem assistiu a peça, né? Demora até ele se apresentar como Uhum. X-Espírito. Eu juro que eu assistia como espectador. Eu tinha que tomar cuidado muitas vezes porque eu esquecia que eu estava em cena. Eu assistia Porque mesmo. você assistia a peça de dentro dela. E assim, e até quando estava em cena, já em cena, eu ficava assistindo com os colegas, porque era lindo de ver como cada dia, cada um achava um jeito diferente de fazer aquilo, a, a, a piada. A Carol tá falando aqui uma coisa que é verdade. Eu assisti o espetáculo todo na coxinha, eu ficava assistindo, então eu ficava vendo. E aí era importante, né? Acho até uma forma de me conectar. Como o X-Espírito aparecia, sumia, O controle daquilo tudo, você estava ali cuidando também. eu tinha que estar ali conectado e também era e mais louco Carol, o mais louco é que eu não me enchia de assistir. Isso Uhum. é muito maluco. Eu tenho tido a sorte de ter colegas tão talentosos que eu gosto de assistir. Eu não consigo sair de cena e ir para um livro. É bom de ver, sabe? E não, e eles, tipo, tudo demônio nesse elenco, né? Ali, E eu ó, esperava, ninguém eu esperava tanta presta. música, eu esperava tanta música, 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 e a gente vê que o texto, quando dá espaço para o ator que normalmente é o ator de musical, o ator que necessita do canto toda hora, mas ali não, ali é o ator-ator, muitas vezes. A música tem seu espaço, sim, mas no momento que é simplesmente o texto, o ator traz, ele enriquece, ele agrega. Queria até mandar um beijo para Carol também que está vendo, o Paulo Pacheco, o jornalista do UOL, maravilhoso, nosso parceiro, e a Cecília Lemes, dubladora, porque A todos eles Cecília e o também, Paulo estão aí? a Cecília e o Paulo Beijo pra estão, vocês, eles... gente. E Que demais. Olha, o Antônio também. é legal ver que todos eles compartilham da mesma opinião, de que os personagens saíram da tela da TV para o palco do teatro com uma riqueza que eu nunca vi igual. Eu achava impossível ver uma nova adaptação daquela obra, ver ela em uma nova mídia, ver ela transposta para um outro lugar. E o que a gente viu, o que o público viu, o público ainda vai ver quando o musical voltar, é que os personagens, eles são eternos. Os intérpretes, eles agregam naquele texto um diferencial que talvez não seja exatamente o que foi feito na série, porque não tem que ser. Não. Ele tem alma, ele tem vida, ele traz de si, ele traz do que ele acaba conhecendo, ele transmite para o público uma experiência nova, uma experiência de contato, de paixão, de alegria, às vezes até uma tristeza, como aquele caso que você começa a conversar com o Chavinho em relação
o Chespirito ter criado ele sozinho, ter criado ele com pessoas que não gostam dele, e o Chaves, com a inocência dele, trazendo tudo de bom que tem ali. Então, acho que o público vê isso, eu vejo isso, e acho que vocês também, dentro da peça, viam isso. É... é exatamente isso. Eu ia falar alguma coisa, agora eu esqueci, gente. Tava aqui na ponta Desculpa, do... se você esquecer. Gente, esqueci completamente o que eu ia falar, mas tudo bem. É... Fala um pouco da música da Florinda, porque é o texto do Tá bom, fala. Roberto que você cantou. Pois é, isso é demais, né, gente? O Roberto escreveu um poema para Florinda Messa, a esposa dele, e a Fernanda Maia, roteirista, diretora musical, traduziu, né, para o português esse poema e musicou esse poema. E aí, isso era muito louco, porque quando eu ia cantar, eu ficava pensando assim, poxa, Roberto não teve a chance de cantar isso para Florinda. E eu, que porta-voz dele, vou ter a chance de poder cantar para Florinda, né? Fora que a música é lindíssima, né? É linda. Então, é lindíssima. E aí era isso. E também foi difícil no começo. No começo também eu me emocionava, enfim. Tudo bem, tudo, a música também propiciava, né, esse tipo de emoção, né? Assim, É então uma era declaração natural completa ali. que eu me emocionasse também ali. E dentro disso tudo, de conhecer Chespirito, de conhecer a obra dele, e praticamente ficar íntimo do cara, mesmo ele não estando mais entre nós fisicamente, vou falar uma pergunta aqui que mandaram. Se você encontrasse Chespirito, cara a cara, seja o Chespirito daquela década ou o Chespirito dos últimos tempos, enquanto ele esteve entre nós, o que você falaria para ele? Ou o que você esperaria ter contato Isso com ele? é, isso eu já me fiz essa pergunta. Eu acho que eu já sonhei com esse espírito, assim, de a gente estar. Eu não sei se eu ia conseguir falar. Acho que eu não ia conseguir falar nada. Eu acho que eu ia olhar para ele, ia ficar ali, sabe? Se pudesse ficar em suspensão durante muito tempo, eu ia ficar só olhando, sabe? Só olhando, assim. Não sei se é porque eu fiquei muito íntimo durante meses, né? Assistindo o X-Espírito todo dia. O pessoal aqui de casa vai assim, chega de Bolanhos. Chega Não, de não, não, não. Chompira, de Chaparrón. Não, eu ia, tipo, eu ia almoçar, eu ia descobrir esses programas, a mesa quadrada, né? Sabe, eu ficava descobrindo coisas e não para, né? Você começa a pesquisar, não para de chegar coisa. É muita Sempre tem aquele coisa, é muita coisa. episódio, tem aquela entrevista e então, então eu fiquei muito íntimo do X-Espírito, né? Eu não sei se eu ia conseguir falar. Eu acho que eu não ia conseguir falar, eu ia ficar olhando para ele. Já conheceu ele. É muito louco isso. Você fazer alguém que, né, existiu ou que existe, é muito louco. E eu fiz o Ney também, Mato Grosso, né? E foi a mesma coisa. Um dia o Ney foi assistir a peça e eu não conseguia falar nada. Eu fiquei olhando, né, assim. Então acho E que o isso que eu passa pela começo. cabeça? Com o Ney, que é vivo, né? Eu fiquei meio com vergonha. Eu fiquei assim, desculpa se eu tiver feito alguma coisa errada, né? Você fica meio. E aí você fica meio. A pessoa também. É isso que eu falo, é muito louco, porque você empresta e pega emprestado, né? Também. Isso é muito louco. Não sei E, se eu respondi a bom, sua pergunta, mas não, eu acho que é isso, eu você não ia responde. conseguir falar nada. Olha tudo isso que eu falei para chegar nisso. Não, mas é muito doido. É muito doido porque a gente simplesmente sente o espírito ali. E é uma coisa muito bacana porque as pessoas no Brasil elas nunca tiveram tanto acesso ao nome de espírito. Muitas vezes
seja emissora de TV, seja revista, tratava apenas como o Chaves. E esquece de um legado grandioso no teatro, no cinema e tudo mais. Sim. E quando vocês trazem Chespirito, a gente pensa nas outras possibilidades que a gente poderia ter um dia. Por exemplo, o texto 11 e 12, do próprio Chespirito. É uma peça maravilhosa, que nunca chegou ao Brasil. É Você uma que teve ele fez com a Florinda, que foi um sucesso. Ficaram Isso. anos, né, em cartaz. Eles ficaram por temporadas e mais temporadas, sem fim, até 2008, mais ou menos. E a gente pensa, caramba, será que você, como ator e como Chespirito também, gostaria um dia de talvez encarnar Chespirito também numa peça dessa, com o texto dele, caso um dia adaptem ou algo do tipo? Ou é algo que você entrega nas mãos de quem vier e tudo bem? Ah, adoraria, né? É isso, é muito louco, né? Porque você se apropria mesmo da pessoa, né? Você vai se apropriando, parece que você tem já esse direito de fazer. Óbvio que não, né? Imagina, quem sou eu, né? Quem sou eu? E dentro da obra, dentro do musical, o momento que mais te emociona em relação a trazer para nossa realidade, a relação dos palhaços, é o final, quando você é aceito no céu dos palhaços, ou é no começo, quando você tem que provar quem você é? Ah, eu acho que os dois momentos, porque tem um momento quando ainda lá que eu estou batalhando para eles me aceitarem. Tem uma coisa do ator, né, que a gente sempre tem que batalhar para aceitarem a gente. Eu falo que ator em cena é igual cachorro em feira de adoção, que eles ficam na gaiolinha, tudo assim, vem, me leva, me leva, me leva, me leva. O ator tem um pouco isso também, né? Gosta de mim, viu? Gosta de mim, tá? Ó, ó, tô aqui fazendo para você, vê se você gosta, né? Tem uma Aham. E o momento que ele aceita também é emocionante, né? Mas eu me pegava assim, óbvio, né? Por uma questão brasileira, sempre quando o Chaves diz que tem fome. E Uhum. acho que isso o Matheus sobre abrasileirar bem. Ele trouxe muito para a gente. Você esquece que, de fato, que o Chaves mora no México. Você Sim. começa a achar que o Chaves é brasileiro. Isso é muito louco. Ah, lembrei que eu ia falar, desculpa. Eu sabia que eu Fala! precisava falar isso. Que bom que lembrou. É que é o seguinte, o sucesso da Carol, vou falar dos personagens que existiram, né? Que existem, Uhum. que é a Chiquinha, né? Todos eles, o Kiko, o Chaves, né? Feito por Matheus, o Madruga, o Girafales, enfim, Dona Florinda, a Bruxa 71, o Seu Barriga, o sucesso deles. Eu digo o sucesso do trabalho bem feito, porque eles não quiseram copiar. Sim. Porque a cópia é igual quando você vai comprar uma bolsa falsificada no camelô. Ela Ela parece que pode é ser igualzinha, mas mas quando você. Uhum. você sabe que ela é falsificada. Então você em cena copiar alguma coisa que existe, por que você vai ver a cópia se tem original no YouTube? Então o que eles fizeram é igual comprar alguma coisa na loja de 1,99. Você sabe que aquilo ali é de mentira. Você sabe que aquilo ali não é de verdade. Então, o que eles fizeram eles transcenderam, eles trouxeram muito deles ali. E o código foi formado. Você sabe que a Chiquinha é Chiquinha, mas a Carol foi além da Chiquinha, sabe? Como a Uhum. Cecília também vai além quando ela dubla a Chiquinha, entendeu? Como Então isso Gastaldi ia quando fazia o Chapolin, o entendeu? Chaves e Você tudo se mais. Aham. apropria e óbvio que eu não E faço o cria. X-Pirito. É óbvio que o X-Pirito que eu faço não é o X-Pirito, mas eu tentei recriar daquilo que eu já tenho experiência, daquilo que eu acredito, né? O meu X-Pirito, aonde me toca. Então, por exemplo, ver o X-Pirito, o que que eu tenho? Eu assistindo as entrevistas dele, quando o meu olho brilhava de alguma coisa que ele fazia, isso sou eu. É nisso que eu tenho que ir, entendeu?
é nisso que você tem que pegar em cima e fazer Exatamente. daquele jeito que você traga pompa em volta daquilo, que você enriqueça aquilo. Exatamente. Muito lindo. Desculpa deslocar, mas é que eu achei que era importante falar sobre isso. É importante e tocante também, porque a gente está acostumado a ver muita gente recriando muitas coisas e acho que Chaves e Chapolin, dentro do musical, dentro da obra de Chespirito, é, eu sou suspeito para falar porque eu realmente gostei muito, mas entre a maioria dos fãs eu acredito que nunca a gente viu um trabalho Belinha. pós-95, desde o fim do programa Chespirito, tão pensado para quem assiste, seja o fã ou o espectador ocasional. Foi entregue de coração, corpo, alma, tudo junto. E o mais louco é o seguinte, seu Heriberto, CEO, né, sobrinho do Ruben Aguirre, que cuida das coisas do Grupo X-Perito, quando ele foi assistir a peça, terminou, ele super emocionado e falou assim, o X-Perito teria escrito essa peça. Foi a E é... sensação de ler tudo aquilo também. Agora, você vê que isso é muito louco, né? A Fernanda Maia, nossa roteirista, não tinha intimidade nenhuma com Chaves. Ela teve que estudar, ela mergulhou durante 1 ano e meio e parece que ela mandava algumas coisas para vocês, né? Para O vocês aprovar. Antônio, outro administrador, que na época eu não era administrador, eu cheguei depois um pouquinho. Mas o Antônio revisava, o Gustavo também revisava. Alguns pitacos a gente acabou dando, porque, é claro, eu também vi o ensaio, eu perguntava uma coisinha ou outra. Mas eu acho que no todo, a Fernanda foi realmente a grande responsável por fazer isso acontecer. Então, o que a gente fez é muito pouco perto da genialidade dela escrevendo, dela cuidando disso tudo. Ela mergulhou. Ela ficou durante 1 ano e meio assistindo Chaves direto, mas ela não tinha intimidade nenhuma. Olha, veio uma pergunta aqui se a gente vai para o Rio de Janeiro. A gente tinha a temporada para fazer agora, em junho. Era logo depois de Recife, Fortaleza, vocês iam para o Rio, não era isso? É, então, em Aí tem algum Belo momento a Horizonte gente também. começava por Fortaleza, depois acho que vinha Recife, tinha BH, tinha alguma cidade do interior, acho que aqui de São Paulo, Curitiba. A gente já tinha tido convite para Salvador e tinha uma temporada de 1 mês no Rio. No A Rio. gente vai fazer, em algum momento vamos fazer. Quando a situação melhorar, quando todo mundo É, estiver bem seguro. foi muito louco, gente, porque a gente tava com mala pronta. Eu, assim, Acho que era 2 dias depois, vocês já tinham que ir para o norte do país, nordeste do país, para Recife e tudo não, mais, e tipo, a gente adiou a temporada na sexta-feira, no dia da nossa viagem para Fortaleza. A gente é, ensaiou a peça, porque a gente teve algumas modificações na peça, de elenco, de marcação, umas coisas. E aí a gente ia tarde viajar e soube que não ia mais. E eu vi o aí isso comunicado bem no dia mesmo, era no final de semana já que ia rolar, né? E foi triste, mas compreensível, porque foi o surto mesmo que chegou e tudo mais. pois Tem é. uma última pergunta aqui pra gente encerrar, Aracaju queremos muito também. que é uma pergunta que eu ia fazer, acabei esquecendo até, mas que é muito importante pra gente fechar com chave de ouro, que é a questão do filho do Chespirito. Como Hum. foi encenar, sendo Chespirito, uma história que o filho dele vivenciou de perto, conhecendo a carreira do pai, cuidando da carreira do pai, e ainda assim você conseguia emocionar aquele cara. Ai, nem fala. Foi o seguinte, ele, quando foi assistir, ele antes de a gente começar a apresentação, ele ficou ali. Ah, Isa, desculpa, só mandar um beijo aqui. Eu tô tentando, gente, olhar aqui e responder ao mesmo tempo. Isa, Isa é demais. Isa é... Bom, enfim. Aí a gente se concentrando ali, né, na coxia, ele foi lá, ele fez a roda com a gente, ficou do meu lado, dei a mão para ele, morrendo de medo, o que que ele E vai ele é a achar, cara do né? pai também. E ele é a cara do pai, e aí ele olhou para mim e falou assim, e a gente é parecido. Aí eu fiz assim, eu não sabia o que falar. Eu acho que assim, se eu encontrasse o seu espírito, foi,
foi exatamente isso, assim, sabe? Foi olhar para ele e não saber o que falar. Falar, olha, vou tentar respeitar teu pai o máximo aqui, né? A única coisa que eu posso fazer é isso, é respeitar o cara, né? Foi isso, foi muito emocionante. Foi muito emocionante. Eu lembro que Ele eu, subiu ao palco também, eu vi que ele chorou, porque não, ele disse que foi o dia mais importante da vida dele. Isso foi muito louco. E eu lembro que eu estava muito emocionado, nervoso. Na última cena eu troquei fala também. Coitado do Matheus que teve que ali. teve que É, isso sambar. acontece. Teatro é vivo, né? Teatro é isso, né? Aham. É o que faz ser cada espetáculo único, né? Bom, então eu gostaria de agradecer você por essa live, Gente, agradecer por desculpa aqui todo esse momento. eu falo muito, troquei as coisas, mas Eu acho que eu olha, te interrompi mais do que qualquer coisa, então peço desculpa se interrompi você. foi de coração aqui, foi mesmo. Que delícia Eu falar com vocês, gostaria porque reviver tudo isso, né? Foi e muito viver também, importante pra porque gente. logo volta. Se tudo der certo, que volta e a gente continua a comentar sobre isso também. Eu queria que você deixasse um recado para o pessoal, um recado para os seguidores do fórum, para os seguidores de Chaves, um tributo musical também. Olha só, vocês foram muito importantes pra gente, de verdade, assim. Vocês foram material de pesquisa, e foram assim. Gente, eu peço muita desculpa, meu celular agora voltou. Eu sou péssimo para equipamentos tecnológicos, enfim. Muito, muito, muito obrigado pelo carinho que eu falei, pela inspiração, pelo respeito. Vocês foram tão amorosos e a gente morrendo de medo de vocês, né? Tipo, quando eu falo... O Heriberto falou, tomem cuidado com os viúvos e as viúvas do X-Perito. Vocês foram demais, foram demais. Muito obrigado, obrigado mesmo, viu? Beijo grande.